Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. E nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre a programação orientada a objetos. Vamos lá? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que nós temos uma distinção entre a programação estruturada, que a gente já conhece de outras disciplinas, e a programação orientada a objetos. Acompanhe comigo. Na programação estruturada, o nosso foco estava no algoritmo e não na informação que a gente estava manipulando nos nossos programas. Vejam só, primeiro a gente pensava no algoritmo, depois a gente pensava na estrutura de dados que a gente ia utilizar para ser manipuladas por estruturas de seleção, de repetição, ok? Na programação orientada a objetos, a ideia já muda. O foco aqui não está mais no algoritmo, e sim nos dados, ok? Aqui nós pensamos em entidades que agrupam dados e funcionalidades. Nós pensamos em classes. E antes da gente entrar nos conceitos da orientação a objetos, é importante que vocês tenham bem clara essa distinção de classes e objetos. Vamos lá? Vejam só, se a gente estivesse olhando esse conceito de classes e objetos sob o ponto de vista de um engenheiro civil, nós poderíamos comparar as nossas classes com a planta que o engenheiro gerou para construir uma casa. Vejam só, a gente sabe que a planta ela tem todas as informações necessárias para a construção de uma casa. Mas nós sabemos que a planta não é uma casa concreta. A planta é a especificação de uma casa, ok? Então existe uma diferença bem grande entre a planta e a casa concreta. A planta é a especificação de uma casa. E uma coisa interessante é que uma mesma planta ela pode ser utilizada para a gente construir várias casas. Da mesma forma como a gente vai ver que uma classe poderá ser utilizada para construir vários objetos. Cada casa pode ser pintada com a cor mais conveniente ao seu dono. Isso porque cada casa é um objeto concreto e independente dos demais. Pegaram a analogia? Classe, planta, objeto, casa. Então, uma classe, assim como a planta de engenheiro, não é um objeto concreto, e sim a especificação de um ou mais objetos. A ideia é que, uma vez definida essa planta, essa nossa classe, nós possamos construir uma ou mais casas, um ou mais objetos. Então, da mesma forma, uma vez definida a classe, é possível construir um ou mais objetos, fazendo essa analogia com a planta e a casa, ok? Então, nós podemos dizer que a classe é um modelo, ou forma, ou especificação a partir do qual um objeto vai ser criado. Lá no jargão da programação orientada a objetos, nós dizemos que um objeto é uma instância de uma classe, ok? É uma realização, uma concretização de uma classe. Vejam aqui, nós podemos representar uma classe usando o ML dessa maneira, um quadradinho, ok, com o nome da classe e os dados que essa classe armazena. Esses dados, como a gente vai ver, são chamados de atributos, ok? Essa é a especificação, então, de um produto. Um produto tem um identificador, um nome e um preço. Um pedido tem um identificador, uma data de pedido e uma lista de produtos, ok? Fazendo um breve resumo, então, a classe ela contém a especificação
classificação de um conjunto de objetos, ok? Nós podemos dizer ainda que a classe é o tipo de dados que nós usamos para construir objetos. Nós dizemos que o objeto é uma entidade concreta e ele é construído a partir de uma classe. Vejam, a classe é a planta da casa, ok? O objeto é cada casa que você construiu a partir daquela planta. O objeto é uma entidade concreta. Quando você cria um objeto a partir de uma classe, nós dizemos que foi criada uma instância daquela classe, ok? E pelo mesmo motivo, nós dizemos então que um objeto é uma instância de uma classe. E o que são classes em Java? Vejam, pessoal, classes nada mais são do que blocos de construção de aplicações em Java, ok? Todo programa Java ele é constituído de um conjunto de classes. E a partir dessas classes, nós criamos objetos e esses objetos interagem uns com os outros, ok? Uma classe, ela pode ter duas coisas. Ela pode ter atributos. E o que são atributos? Nós vamos ver em seguida. Mas já adiantando, atributos nada mais são do que variáveis que essa classe possui. Variáveis internas, aonde nós vamos armazenar os dados dessa classe. Além de atributos, uma classe pode ter métodos. E o que são métodos? Nada mais são do que funções que executam operações das mais diversas, ok? Só que aqui no contexto da programação orientada a objetos, nós não falamos mais de funções, nós chamamos as funções de métodos, porque essas funções elas vão existir dentro de classes, ok? Nós também dizemos que atributos e métodos são membros de uma classe. E finalmente, como que a gente declara uma classe em Java? Assim, nós escrevemos class, que é uma palavra reservada, ok? O nome da classe, abriu chaves, sempre que abriu, fechou lá embaixo, ok? E entre esse par de chaves, você declara os atributos e métodos da sua classe. Vamos então olhar para um exemplo. O primeiro exemplo é a nossa classe caixa. Vejam só, nós temos aqui a especificação de uma caixa. Vamos ver essa especificação. É uma classe que a gente chamou de caixa, abriu chaves aqui, fechou lá embaixo. E aqui nós estamos declarando três variáveis nessa classe. Vejam aqui, altura, largura e comprimento. Essas três variáveis, nós agora vamos começar a chamar elas de atributos. Então, nós temos aqui três atributos, altura, largura e comprimento. E vejam, nós temos aqui um método, o que seria uma função lá na programação estruturada. Esse método, ele começa aqui, nesse abriu chaves, termina aqui onde fecha essa chave, ok? Então, temos aqui três atributos e um método. E essa é a representação da nossa classe usando o OML. Três atributos, altura, largura e comprimento, e um método que é o volume, um método que a gente utiliza para calcular o volume dessa caixa. Vamos lá. Vamos olhar especificamente para os atributos. O que são os atributos? Os atributos, eles são variáveis que definem os dados que um objeto vai ter, ok? Então, quando eu criar um objeto do tipo caixa, esse objeto ele vai ter altura, largura e comprimento. Cada objeto do tipo caixa vai poder armazenar valores distintos nessas variáveis, ok?
Esses atributos, como a gente pode ver, eles são declarados no corpo da classe. O que é o corpo da classe? É tudo que está entre o abre chaves, fecha chaves, ok? Então a gente declara essas variáveis aqui dentro do corpo da classe. E essas variáveis são os nossos atributos, ok? E os métodos? Ora, os métodos são funções que determinam as operações que podem ser realizadas por um objeto. Vejam só, um objeto do tipo caixa possui um método volume, que, quando chamado, vai me retornar o volume da caixa. E o que é o volume? Nós sabemos que é o produto da altura pela largura pelo comprimento, ok? O volume, então, é uma função que existe lá na nossa classe caixa. Vejam só, nós temos aqui o método, ok? E na representação da UML, ele está aqui. Nós sabemos, lá do nosso estudo de funções, que os métodos eles podem receber dados de entrada, ok? E podem retornar um valor. Nesse exemplo, nós temos um método que vai retornar um valor do tipo int e que não está recebendo nenhum dado de entrada. E vem a pergunta: como então a gente consegue criar objetos em Java? Temos aqui alguns passos, uma receita de bolo para isso. Primeiro, antes de mais nada, vamos lembrar, nós temos que ter uma classe. Então, nós precisamos definir uma classe. Lembrando que a classe, ela é o quê? Ela é a planta da casa. Ela é a especificação dos objetos. Não existe objeto sem classe, ok? Nós precisamos da classe para ter essa especificação, esse molde para que a gente possa construir os nossos objetos, ok? Então, tendo a nossa classe caixa, ok? Nós podemos agora declarar uma variável do tipo classe. Opa, como é que é? Isso mesmo que você entendeu. Vejam só, quando eu defino uma classe, eu na verdade estou definindo um tipo de dados. Ou seja, eu posso declarar uma variável que tenha o tipo classe. Se eu definir uma classe chamada caixa, eu posso declarar uma variável que tem o tipo caixa. Olha que legal! Então uma classe, ela define um tipo de dados e nós podemos então declarar variáveis com aquele tipo. Terceiro passo, nós podemos criar um objeto. E aqui é o ponto. Para criar um objeto, nós usamos o operador new. Esse operador new, ele cria um objeto e associa esse objeto à nossa variável que tem o tipo classe. Vejam aqui, olha só, a gente chama new, olha o nome da classe aqui, new caixa, abriu e fechou parênteses. Com essa chamada de new caixa, está sendo criado aqui um objeto e esse objeto, ele agora passa a ser referenciado por essa minha variável, minha caixa, ok? Vamos falar mais um pouquinho dessas nossas variáveis do tipo classe, porque esse assunto é importantíssimo. Vejam só, nós usamos variáveis do tipo classe para poder referenciar objetos. A gente declara uma variável desse tipo da seguinte maneira. Olha só, é da mesma forma que a gente declara uma variável. Temos aqui o nome da variável e aqui o tipo da variável. Só que o tipo agora ele corresponde ao nome de uma classe. Então a sintaxe é essa. Nós temos o nome da variável e na esquerda o nome da classe para declarar uma variável que tem o tipo classe, ok? E a pergunta-chave aqui, o que essa variável armazena? Nós sabemos que um int armazena um valor inteiro.
E uma variável que tem um tipo classe, o que ela armazena? Ora, ela armazena o endereço de um objeto em memória. Espera aí, então ela não armazena o objeto? Não, ela armazena o endereço de um objeto em memória. Guarda esse conceito, ele é um conceito chave em Java, ok? E a pergunta é, no momento em que eu declaro aqui essa variável, que endereço ela está armazenando logo após essa declaração? A resposta é nenhum endereço. Essa variável está guardando null. Null é como se fosse um endereço nulo. Ela não está fazendo referência a nenhum objeto. Ela está guardando um endereço null, ok? Ela não guarda o endereço de nenhum objeto. Agora, se eu quiser criar um objeto e guardar o endereço desse objeto na minha variável, a gente usa para isso o operador new. Assim, ó, a gente chama aqui, ó, new caixa. O que isso faz é o operador new, ele vai criar um objeto do tipo caixa em memória e vai retornar o endereço desse objeto. Esse endereço é o que estou armazenando na minha variável C1, ok? Então, a sintaxe para a gente criar um objeto do tipo caixa é assim. Nós pegamos a nossa variável e atribuímos a ela, ó, new, o nome de uma classe, abre e fecha parênteses, ok? Então, com isso aqui, é criado um objeto do tipo classe e o endereço desse objeto é armazenado na nossa variável, ok? Um ponto interessante é que nós podemos juntar a declaração com a inicialização da nossa variável. Dessa maneira aqui, ó, nós podemos já declarar a nossa variável do tipo caixa e dizer que ela já recebe o endereço de um objeto do tipo caixa. A gente pode juntar tanto a declaração quanto a chamada new em um mesmo comando, ok? Vamos lá, vamos olhar para esse exemplo. Nós temos aqui a nossa classe caixa, ok? Não estou mostrando aqui, mas a nossa classe caixa, ela tem esses 3 atributos e tem o método volume também. Como que a gente cria então objetos a partir dessa classe caixa? Vamos lá, eu declarei uma variável chamada uma caixa que tem o tipo caixa. Aí eu peguei essa minha variável e escrevi um comando de atribuição. A minha variável está recebendo o endereço de um objeto do tipo caixa que foi criado, instanciado com o meu operador new, ok? Quando eu chamo esse new, o que acontece é isso aqui. Uma caixa está guardando o endereço de um objeto que está lá em memória, ok? Então, eu posso dizer que uma caixa está referenciando um objeto em memória, ok? Pensem sempre nessa setinha aqui, ok? Uma caixa está fazendo referência a esse objeto. Aí eu posso declarar uma outra variável chamada outra caixa, que também tem o tipo caixa, e dar um new para criar outro objeto. Vejam só, então a nossa variável outra caixa está agora referenciando um outro objeto em memória. E cada objeto ele possui seu próprio conjunto de variáveis, que a gente chama de variáveis de instância. Então, uma caixa tem suas próprias variáveis, altura, largura, comprimento e pode guardar seus valores aqui. Da mesma maneira, outra caixa tem suas próprias variáveis e valores para essas variáveis, ok? A gente entende isso como 2 objetos distintos, cada um com seu conjunto de variáveis. E vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. Uma variável do tipo classe, eu já disse para vocês que ela guarda o endereço
ou podemos dizer também a referência a um objeto em memória, ok? Nós vimos que antes de receber o endereço de um objeto, a nossa variável está guardando null. Então vejam só, quando eu declaro assim, ó, C1 do tipo caixa, aqui C1 está guardando null, ok? Então C1 está guardando null, não está referenciando nenhum objeto. Quando eu faço C1 recebe new caixa, aqui C1 passa a guardar o endereço de um objeto do tipo caixa, ok? Então, vejam só, o new instanciou um objeto e o endereço desse objeto foi armazenado na minha variável C1. Então, C1 está referenciando um objeto em memória que foi criado com o operador new, ok? Se lá na frente no meu programa eu fizer essa atribuição, vejam só, C1 recebe null, aqui C1 volta a guardar null, ok? Então C1 está guardando null, não está mais referenciando esse objeto em memória, não está mais apontando para esse objeto, ok? E é importante dizer que a qualquer momento nós podemos atribuir null a uma variável do tipo classe, ok? Porque essa variável ela armazena um endereço de memória. Vamos entender o null como um endereço especial, um endereço nulo. Vamos ver outro exemplo. Veja que interessante. Aqui a gente está declarando uma variável C1 do tipo caixa e C1 está guardando o endereço de um objeto do tipo caixa que foi instanciado com new. Então vejam só, essa declaração com essa atribuição de new faz o seguinte, faz com que C1 passe a referenciar um objeto que está lá em memória, ok? Então, após esse passo 1, C1 passa a referenciar um objeto do tipo caixa. Vejam o que eu faço no passo 2. Eu tenho um objeto C2 que também tem o tipo caixa. E eu digo o seguinte, C2 recebe C1. Ou seja, C2 recebe o que está em C1. O que está em C1? O endereço de um objeto. Então C2 está recebendo esse mesmo endereço. Veja o que faz essa atribuição. Agora, C1 e C2 estão apontando para o mesmo objeto, estão referenciando o mesmo objeto em memória, tá? Então, C1 e C2 passam a referenciar o mesmo objeto, é o que faz essa atribuição. Se lá para frente no meu programa eu fizer C1 recebe null, vejam só o que acontece. C1 passa a armazenar null, C1 não está mais referenciando esse objeto. Mas vejam só, se eu não fiz nenhuma alteração em C2, C2 continua referenciando aquele objeto. Olha que interessante, o objeto foi inicialmente criado e estava sendo referenciado por C1. No passo 2, eu coloquei uma outra variável, que é C2, para referenciar esse mesmo objeto. E no terceiro passo, eu deixei a C2 referenciando esse objeto e o C1 referenciando null. Então, a referência ao objeto passou de C1 para C2. Interessante, não é? Então, vamos fazer aqui um resuminho. Como é que a gente trabalha com objetos? Uma vez que a gente cria um objeto, nós podemos então alterar o seu estado, ou seja, nós podemos alterar os dados que estão armazenados nesse objeto. Quando a gente fala do estado de um objeto, nós estamos falando dos dados que esse objeto armazena. Nós podemos recuperar um dado que foi armazenado nesse objeto. Nós podemos solicitar ao objeto a execução de uma operação. Por exemplo, um objeto do tipo caixa, nós podemos chamar o método volume
para obter o volume daquela caixa. Nós podemos fazer todas essas operações aqui de duas maneiras, manipulando variáveis de distância, ou seja, manipulando os atributos do nosso objeto, ou ainda chamando métodos daquele objeto. Como que a gente referencia atributos e métodos de um objeto? Vejam só, para você referenciar um atributo ou um método de um objeto, nós usamos uma notação de ponto. Assim, nós temos lá a nossa variável do tipo classe, nós vamos usar ela, ok? Vamos colocar um ponto e em seguida esse ponto nós vamos dizer qual atributo ou método nós estamos querendo referenciar. Por exemplo, se a gente tiver aqui a nossa classe caixa com o atributo largura, nós podemos declarar uma variável do tipo caixa, ok? Uma variável C, e para referenciar esse atributo largura no objeto que está sendo referenciado por C, a gente escreve assim, ó, a nossa variável, ponto, o atributo largura. Então a gente está dizendo que no atributo largura do objeto que está sendo referenciado por C, eu quero guardar o valor 2. Então vejam, eu uso a notação de ponto para poder referenciar atributos e posso fazer o mesmo para referenciar um método naquele objeto que está sendo apontado, referenciado por essa nossa variável do tipo caixa, ok? Uma coisa importante, tá? É que se a gente tiver dentro da nossa classe caixa, nós podemos referenciar esses atributos. Por exemplo, eu posso referenciar o atributo volume sem precisar usar a notação de ponto, ok? Então aqui dentro de volume eu poderia simplesmente escrever largura sem referência de nenhum objeto, ok? Vamos ver isso mais para frente. E agora que a gente já começou a falar de como referenciar atributos e métodos de uma classe, é importante que a gente fale dos modificadores de acesso. No nosso exemplo anterior, vocês viram que a gente estava fazendo referência, a gente estava acessando o atributo largura da nossa classe caixa. Agora, vejam só, será que é interessante a gente acessar aquele atributo largura? Bom, nós podemos controlar isso de acordo com esses modificadores de acesso. Vejam só, se eu digo que um atributo ou um método é public, se eu coloco esse modificador de acesso antes do tipo, antes da declaração daquele meu atributo ou do método, aquele atributo ou método vai poder ser acessado por qualquer objeto. Aquele atributo ou método passa a ser público. Todo mundo pode acessar, ok? Se eu coloco ele como private, quer dizer que ele é privado. Ele só vai poder ser acessado por métodos que estão na mesma classe, ok? E se não tiver public nem private, como o nosso exemplo anterior, a gente chama isso de sem modificador, ok? Esse nosso atributo ou método, ele pode ser acessado por objetos que estão no mesmo pacote ou da mesma pasta da nossa classe, ok? Coloquei uma notinha aqui. Isso aqui a gente vai ver quando a gente estudar a herança. Existe um outro modificador que é o protected. O protected é como se fosse um private, mas que é herdado pelas subclasses. Vamos falar dele quando a gente falar de herança, ok? Vejam esse exemplo, que interessante. Ele é idêntico ao exemplo que a gente acabou de mostrar, mas a diferença é que aqui a gente tem o atributo largura, mas eu estou declarando ele como private.
Então, nós estamos dizendo que esse atributo largura, ele é privado. Quando eu digo que ele é privado, ele não pode ser acessado de fora da classe caixa. Veja o que acontece se eu declarar uma outra classe, que eu chamei de uma classe, e nessa classe eu tiver um método e eu tentar fazer referência ao atributo largura. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer aqui é um erro de compilação. O compilador vai dizer que o atributo largura ele é privado e por isso ele não pode ser acessado de fora da classe caixa. Ora, se eu estou em outra classe, em uma classe, não posso acessar o atributo largura. Por quê? Porque ele é privado. Se eu tirar esse private aqui, ou seja, deixar ele sem modificador, aí, se essa classe tiver no mesmo pacote que a nossa classe caixa, eu vou poder fazer essa referência ao atributo largura. Se eu declarar esse meu atributo como public, eu também vou poder referenciar o meu atributo largura de qualquer outra classe, ok? Mas olha só, se eu colocar ele como private, ele não pode ser acessado em qualquer outro lugar senão dentro da classe caixa, ok? Guarda esse conceito, é muito importante. Private só pode ser acessado dentro da própria classe. Public, todo mundo acessa. Public é público. Público é de todo mundo, ok? Lembrem disso. Agora, quando a gente fala de classes, já que a gente está falando desses modificadores de acesso, vamos também dizer o seguinte, que as nossas classes também podem ser declaradas com esses modificadores. Vejam só, eu posso declarar uma classe minha como public. Eu posso declarar uma classe minha sem modificador nenhum. Eu posso também declarar uma classe como private ou protected. Mas isso, pessoal, só se a nossa classe for uma classe interna. Se eu estiver declarando uma classe dentro de outra classe. Mas aqui nós já estamos falando de um conceito mais avançado em Java, ok? O importante é que vocês tenham ciência de que em um arquivo .java só pode existir uma classe declarada como public. E essa classe declarada como public, ela tem que ter o mesmo nome do arquivo .java, ok? Uma outra dica aqui, um ponto importante, é que esse modificador private ele não pode ser utilizado para a gente declarar uma classe genérica. Pensem comigo, se isso fosse possível, a gente estaria declarando uma classe que não pode ser utilizada por outras classes. Não faz sentido, né? Isso só faz sentido se for uma classe interna. Aí a gente pode declarar ela como private, para que outras classes não consigam enxergá-la. E vamos agora falar dos métodos. O que é um método? Um método, pessoal, ele é composto por duas partes principais. A parte de declaração do método, ok? E o corpo do método. O corpo é tudo aquilo que está delimitado pelo abriu chaves, fechou chaves. E a declaração é isso que vocês estão vendo aqui, que a gente vai analisar logo em seguida. Ele indica o que é o método, qual o nome dele, que parâmetros ele recebe, se ele retorna algum dado, se ele é público, se ele é private, ok? Vamos ver isso? Então, na declaração do método, a declaração ela vai definir a visibilidade do método, ou seja, se o método é público, se ele é privado, se ele é protegido, protected, ok? Então vejam só, numa declaração de método eu posso escrever aqui public,
para dizer que esse método é público. Isso é a visibilidade do método. Nós podemos dizer também qual é o tipo de dados do valor que vai ser retornado pelo método. Então vejam lá, tem aqui o método volume vai retornar um valor do tipo int. O tipo de retorno dele é int. Nós especificamos também na declaração o nome do método. O método se chama volume. E também os parâmetros que devem ser informados para o método quando esse método for chamado. Vejam só, no caso desse método volume, eu não tenho nenhum parâmetro especificado. Eu posso chamar o método volume sem informar para ele nenhum dado, ok? Um ponto importante é que se o meu método não retornar nenhum dado, eu vou precisar declarar ele aqui, em vez de int, eu vou declarar ele como void. E como que eu posso então passar dados para um método? Ora, nós podemos passar dados para um método através de parâmetros. Assim, vejam só, esse é o cabeçalho, é a declaração de um método. Primeiro vem o tipo do método, ok? O tipo do valor que o método pode retornar, o nome do método, abro parênteses, fechou parênteses, e aqui dentro está a declaração dos parâmetros que esse método pode receber, ok? E os parâmetros são declarações que têm essa forma. É a mesma sintaxe da declaração de uma variável. Olha só, o tipo do parâmetro seguido do nome do parâmetro. Por exemplo, eu posso ter um método setLargura que vai receber um parâmetro chamado novaLargura, que tem o tipo int. Ora, o setLargura é um método que vai ser chamado para definir um novo valor para a largura da minha caixa, por exemplo. E para definir a nova largura, eu posso passar aqui para esse método o quê? Exatamente esse valor, que corresponde à nova largura. Repare então que esse parâmetro está declarado como se fosse uma variável declarada aqui entre abriu e fechou parênteses. E como que eu passo um dado para um método? Vejam só, para chamar um método, informando para ele um dado, nós fazemos assim, nós usamos a nossa variável do tipo classe, usamos a notação de ponto, nós referenciamos aquele método, ok? Então estamos chamando aquele método e para dizer que eu estou passando um valor, eu coloco o valor que eu vou passar para o método entre parênteses, ok? Então eu posso chamar o método setLargura assim. Eu uso a minha variável uma caixa e chamo uma caixa ponto setLargura e passo aqui entre parênteses um valor do tipo int. Por quê? Porque o método setLargura está guardando um valor do tipo int. Quando eu chamo setLargura passando 10, veja o que acontece. Esse 10 ele vem parar aqui nessa minha variável, nesse meu parâmetro do método setLargura. Na verdade, o que acontece aqui é uma atribuição. O que acontece é isso aqui. É como se a gente estivesse escrevendo esse comando aqui, nova largura vai receber 10. Nova largura vai receber o valor 10. E aí o método vai executar com esse parâmetro guardando o valor 10. Ok? Vejam só então. Como passar dados para métodos? Eu tenho aqui a nossa classe caixa e tenho aqui um outro exemplo, o método setComprimento. O método setComprimento recebe um valor. Esse valor ele tem o tipo int. Então eu posso criar um objeto do tipo caixa, referenciar ele por uma variável que eu chamo de C2, ok? E aí eu posso chamar o método setComprimento da minha variável C2 passando 10. Quando eu faço isso, veja só, o meu método vai ser chamado
e esse meu parâmetro valor vai receber o valor 10, ok? Então, quando eu chamar esse método, eu preciso passar um valor do tipo int, porque o método está dizendo que ele está aguardando um valor do tipo int. E o que ele faz? Ele pega esse valor, vejam, e está guardando ele no atributo de nome comprimento. Por isso é que esse método se chama setComprimento. Ele está guardando um valor, estou passando um valor aqui, ele está guardando esse valor no meu atributo chamado comprimento. Esse é um método que a gente chama de método set. Reparem que o meu atributo ele é privado, certo? Então não posso referenciar ele. Eu não poderia escrever C2.comprimento recebe 10, porque o atributo é privado, ok? Mas para armazenar um valor nesse atributo, eu chamo o método setComprimento. Passo um valor para esse método e esse valor vai ser armazenado no meu atributo, ok? Como agora eu posso retornar um dado do meu método? Vejam só, se o meu método ele puder retornar um dado, lá no corpo do método nós podemos usar um comando return para retornar um valor. O comando return ele tem a seguinte sintaxe, eu escrevo assim, return e um valor, sendo que o tipo de dados desse valor aqui ele precisa ser compatível com o tipo do método. Esse tipo foi definido na declaração do método. Vejam aqui, por exemplo, lá na nossa classe caixa, o nosso método volume, quando eu declaro ele public int, vejam, estou dizendo que o método ele retorna um valor do tipo int. Então, eu posso, lá no corpo do meu método, escrever um comando return e retornar um valor do tipo int. Então, vejam, o produto da largura pela altura pelo comprimento, que é o valor que está sendo retornado aqui pelo meu método volume, ele corresponde a um valor do tipo int, ok? Outro ponto importante é que, como o nosso método ele retorna um valor do tipo int, vejam só, quando eu chamo o método, eu posso pegar esse valor que ele está retornando e eu posso guardar em uma variável do tipo int, ok? Então, entendam essa chamada de método aqui como correspondente a um valor do tipo int. Por quê? Porque o método vai retornar um valor do tipo int. E esse valor que está sendo retornado pelo método está sendo armazenado na minha variável volume, que tem o tipo int. Vejam, pessoal, é uma prática, então, bem comum nós definirmos os atributos das nossas classes com a visibilidade de private, ou seja, os atributos como privados. Por quê? Porque eu não quero que outras classes tenham acesso direto a esse meu atributo. Então, declaro ele como privado, private, ok? Para ter acesso aos atributos, então, eu vou precisar de métodos, que eu vou chamar de métodos públicos, get e set. Acompanhe comigo, pessoal. O método get ele é utilizado para recuperar o valor do atributo. E o método set ele é utilizado para definir um novo valor para o meu atributo. Vejam só, embora o meu atributo seja privado, ou seja, eu não tenho acesso direto a ele, eu posso não só obter o valor do atributo, mas também modificar o valor do atributo por meio de métodos públicos, métodos get e set, ok? Pessoal, esse conceito é importantíssimo, ok? Quando você escreve uma classe em Java, na maioria das vezes, vou dizer que 99% dos casos, você vai declarar os seus atributos como privados e você vai criar métodos get e set para poder acessar esse atributo, recuperar e setar valores no seu atributo, ok?
Isso que eu acabei de falar nada mais é do que o encapsulamento. Quando a gente fala de encapsulamento, tenho em mente o seguinte: atributos com visibilidade privada, ok? No encapsulamento, a ideia é que as classes do nosso programa não tenham acesso direto aos dados de um objeto. Para ter acesso aos dados de um objeto, claro, se for permitido o acesso, isso deve ser feito por meio de métodos get e set, métodos públicos. O benefício dessa abordagem de usar atributos privados e métodos públicos para acessar esses atributos é que nós podemos mudar a maneira como a classe armazena, como ela trata os dados, mantendo a interface do objeto. Ou seja, quando a gente chama um método, não importa o que o meu objeto está armazenando, como ele está armazenando aquele dado. Eu posso mudar essa implementação. Desde que eu não mude a assinatura do meu método, essa mudança vai ser transparente para toda a minha aplicação. Esse é um conceito importantíssimo na orientação a objetos. E vamos lá, já que estamos falando da orientação a objeto, vamos falar um pouquinho de alguma terminologia da programação orientada a objetos. Vejam só, pessoal, a ideia na programação orientada a objetos é que cada objeto ele é responsável por um conjunto de tarefas relacionadas a ele, ok? Se um objeto ele depende de uma tarefa que não é de sua responsabilidade, ele vai então pedir para outro objeto que ele realize aquela tarefa. A comunicação entre objetos ela é feita por meio de mensagens. Entendam mensagens como chamada de métodos. Um objeto chama um método de outro objeto. O comportamento de um objeto, então, ele vai ser definido pelas mensagens que esse objeto aceita. O conjunto de métodos que estão disponíveis em um objeto vai então definir a interface daquele objeto. E vejam lá, cada objeto ele guarda informações sobre o que ele é em um determinado momento. A gente chama essa informação de o estado do objeto, aquele retrato dos valores que os atributos estão armazenando em um dado momento. Isso é o estado do objeto, ok? O estado de um objeto ele pode mudar. Como? Com o recebimento de mensagens. Quando eu chamo o método setComprimento, passando 10, vejam, eu estou alterando o atributo comprimento, lá da minha variável caixa, para 10. Quando eu chamo o método setComprimento, passando 20, eu estou dizendo que meu atributo comprimento agora vai passar a armazenar 20. Então vejam, o estado do objeto mudou daqui para cá quando eu chamei um método alterando o valor daquele atributo, ok? Então, esse é o estado de um objeto e o estado de um objeto ele pode mudar então com o recebimento de mensagens, ou seja, a chamada de métodos. Um conceito bem interessante que a gente tem aqui no Java, sobrecarga de métodos. Vejam só, o Java ele suporta a definição de vários métodos que têm o mesmo nome numa mesma classe. Isso a gente chama de sobrecarga de métodos. Vejam só, eu posso ter numa mesma classe dois métodos que têm o mesmo nome, mas é importante que esses métodos, que a gente chama de métodos sobrecarregados, eles tenham uma diferença. Essa diferença deve aparecer nos parâmetros, ok? Então esses métodos eles podem ter o mesmo nome,
mas os parâmetros têm que ser diferentes na quantidade e ou no tipo, ok? Um conceito importante: dois métodos sobrecarregados não podem diferir só no tipo de retorno. Então vejam só, eu tenho um método getAlgo aqui que retorna um valor do tipo int e outro getAlgo, veja, tem o mesmo nome e esse retorna o tipo double. Isso é inválido em Java, ok? Não pode. Os métodos sobrecarregados, eles não diferem só no tipo de retorno, eles têm que diferir no tipo e quantidade de parâmetros, ok? Vamos ver um exemplo. Eu posso ter uma classe impressor onde eu tenho vários métodos imprimir. Vejam só, eu tenho um método imprimir que recebe uma string, eu tenho um método imprimir que recebe um int, um método imprimir que recebe um double. E o que esses métodos imprimir fazem? Ora, eles simplesmente dão um system out, println, no valor que foi recebido, ok? Então reparem, esses três métodos aqui, eles têm o mesmo nome, ok? Imprimir, mas eles têm diferentes parâmetros. Ora, esse tem um parâmetro tipo string, esse tem um parâmetro tipo int e esse tem um parâmetro tipo double, ok? Agora vejam que interessante. Quando eu escrevo o meu programa, eu tenho aqui declarando uma variável do tipo impressor, eu crio um objeto, uma instância da classe impressor, armazeno aqui na minha variável imp, e agora eu posso chamar os métodos imprimir. Se eu chamar o método imprimir passando um texto, uma string, vejam só, vai ser chamado esse método que espera uma string. Se eu chamar o método imprimir passando um valor do tipo int, ele vai chamar esse método imprimir, porque esse espera um int. E se eu chamar passando um valor do tipo real, por exemplo, 3.0, ele vai chamar esse método imprimir aqui, ok? Então reparem que o nome dos métodos é o mesmo, mas dependendo do valor que eu estou passando aqui, o meu programa ele vai decidir qual desses métodos aqui vai ser chamado, ok? Isso é um conceito interessantíssimo em Java, sobrecarga de métodos. Agora vamos a um ponto extremamente importante também: construtores. Construtores, pessoal, nós podemos dizer que são tipos especiais de métodos, ok? Eles não são bem métodos, mas vamos chamar de métodos. Mas assumindo o seguinte: esses métodos, entre aspas, não possuem um tipo de retorno, ok? Por isso, muitas pessoas não chamam os construtores de métodos. Por quê? Porque ele não tem um tipo de retorno. E um método, ele tem um tipo de retorno, mesmo que seja void, quando ele não retorna nenhum dado, ok? Construtor, mais uma vez, não tem um tipo de retorno. E ele tem o mesmo nome da classe aonde são definidos. Vejam só, pessoal, aonde que a gente usa isso? Quando você cria um objeto com new, por exemplo aqui new caixa, vocês estão na verdade chamando um construtor da classe caixa. Olha só, aqui o new ele faz uma chamada ao construtor da classe caixa. O construtor, o que ele tem? Ele tem o mesmo nome da classe caixa, ok? E o que o construtor faz? Ele não tem um tipo de retorno. Você sabe por que não tem um tipo de retorno? Porque quando você chama o construtor, ele implicitamente retorna um endereço, o endereço do objeto em memória, ok? Na verdade, então, o new ele é usado junto com o construtor para criar um objeto e retornar o endereço em memória aonde esse objeto foi criado.
Legal, né? Um ponto importante é que, assim como os métodos podem ser sobrecarregados, uma classe ela pode ter também um ou mais construtores. Na verdade, toda classe tem pelo menos um construtor. Vejam aqui, acompanhem comigo. A nossa classe impressor, eu estou definindo aqui nela dois construtores. Tem esse construtor aqui que não recebe nenhum parâmetro e tem esse construtor que recebe uma string. Vejam só, quando eu instancio objetos, ou seja, quando eu chamo new, a gente viu que a gente chama new e o que vem logo em seguida do new é a chamada ao construtor. Ora, eu posso chamar o meu construtor assim, sem passar nenhum parâmetro, e vai ser chamado então esse primeiro construtor, aonde eu não estou passando nenhum dado. Mas eu posso também chamar esse meu outro construtor que recebe uma string, porque lá na minha classe eu defini um construtor que espera uma string. Vocês estão vendo aqui? Então olha só, eu tenho dois construtores, então eu tenho duas maneiras de criar o meu objeto com new. Eu posso chamar o new assim, sem parâmetros, para chamar esse construtor, ou com uma string para chamar esse segundo construtor, ok? Conceito importantíssimo. Agora, vejam só, esse outro ponto é muito importante. Então, muita atenção aqui, pessoal. Os construtores, eles são então chamados no momento em que um novo objeto é instanciado. E eles são usados geralmente para inicializar os atributos do objeto. Geralmente, o código que eu coloco ali dentro de um construtor é um código para definir valores iniciais dos meus atributos. Eu posso passar no construtor, por exemplo, os valores iniciais que eu quero que sejam inicializados ali os meus atributos, ok? Olha esse conceito. Não é obrigatório você definir explicitamente um construtor. Então, lá na nossa classe caixa, a gente não colocou nenhum construtor. Será que ela tinha um construtor? Tinha. Por quê? Porque se a classe não definir nenhum construtor, o sistema de runtime do Java automaticamente vai definir para essa classe um construtor default. E o que é o construtor default? É esse construtor que tem a forma nome da classe, abriu, fechou, parênteses. Então, quando a gente chamava lá, ó, new caixa, dessa maneira, abriu, fechou, parênteses, nós estávamos chamando aqui o construtor default. Embora a gente não tenha adicionado na nossa classe caixa nenhum construtor, o Java criou automaticamente esse construtor para a gente, tá? Então, conceito importantíssimo, se você não adiciona na sua classe nenhum construtor, o Java automaticamente cria esse construtor default para que você possa dar um new na sua classe e criar um objeto usando essa sintaxe. O nome da classe, abriu, fechou, parênteses, ok? Agora, observe o seguinte, se a minha classe já tem um construtor, então se eu pego uma classe aqui e eu defino um construtor que recebe um valor do tipo int, o Java ele é esperto o suficiente para dizer o seguinte, olha, se o programador colocou aqui um construtor e a classe já tem um construtor, então eu não vou mais criar o construtor default. Então, conceito importantíssimo. Se você coloca um construtor na sua classe, ok? O Java não cria automaticamente o construtor default. Ou seja, se eu pegar essa minha classe que tem um construtor que espera um valor do tipo int e eu tentar dar um new dessa maneira aqui, ó, chamando o construtor default,
o Java vai acusar um erro. Ele vai falar que você está querendo chamar o construtor default, mas que esse construtor não existe na sua classe, ok? Então, ponto importante, o construtor default ele só vai ser criado quando não tiver nenhum outro construtor na sua classe. Aí o Java vai adicionar ele automaticamente para você, ok? Muito cuidado nesse ponto, ok? Isso é questão de certificação. A palavra-chave this. Vamos lá, pessoal. Você usa essa palavra-chave, essa palavra reservada da linguagem, para fazer referência ao objeto sobre o qual você está operando. A gente vai ver que this é muito útil quando você quer distinguir, por exemplo, um atributo de uma variável ou um parâmetro de um método. Vamos imaginar, por exemplo, que a nossa classe caixa tivesse um construtor que recebesse altura, largura e comprimento. Vejam, nós temos um atributo chamado altura, outro chamado largura, outro chamado comprimento. E a gente está chamando aqui o construtor com parâmetros que têm esses mesmos nomes. Como é que a gente vai então distinguir o que é o parâmetro e o que é o atributo? Vejam, nós usamos o this. Quando escreve this, ponto, aqui nós estamos falando do atributo. O atributo altura está recebendo o valor do parâmetro altura. Vejam, this.altura, eu estou falando dessa altura aqui, do atributo. Altura, sem o this, eu estou falando do parâmetro altura. This.largura, eu estou falando do atributo largura. Largura, eu estou falando do parâmetro largura, ok? Então, o this ele é interessante para deixar bem claro que eu estou falando do atributo da classe e não de uma variável local, de um parâmetro que possa existir aqui, ok? Outro conceito interessante, atributos e métodos estáticos. Pessoal, nós sabemos que cada objeto ele tem associado a si um conjunto próprio ali de atributos. E ele tem também métodos que podem operar sobre esses atributos, ok? Agora, como exceção a essa regra, nós temos os membros da classe que foram declarados com static. Esses membros, sejam eles atributos ou métodos, eles vão pertencer à classe e não a um objeto. Vejam só que interessante. Um atributo static não pertence a um objeto, ele pertence à classe. Isso quer dizer o seguinte, se eu declarar um atributo do tipo static, todos os meus objetos vão compartilhar aquele mesmo atributo. Se eu guardo um valor lá naquele atributo, todos os meus objetos vão ver aquele valor. Por quê? Porque esse atributo static, ele pertence à classe e não a um objeto. Acompanhe isso aqui. Como membros estáticos, ou seja, atributos e métodos existem na classe, independente de qualquer instância, eles podem ser referenciados sem a necessidade de existir um objeto. Então vejam só, pessoal, um exemplo típico. Quando eu chamo math.sqrt, eu estou chamando o método sqrt na classe math. Não tenho uma instância da classe math aqui, estou chamando o método diretamente a partir da classe. Olha só, a classe ponto o método. Isso só é possível porque sqrt é um método que foi declarado como estático lá na classe math, ok? E veja esse exemplo aqui. Eu tenho um programa, ok? Está aqui a nossa classe com o nosso método main. E o nosso método main,
ele está chamando um método calcula fatorial de uma classe fatorial, só que ele está chamando esse método da seguinte maneira: fatorial, que é o nome da classe, ponto, calcula fatorial, o nome do método. Vejam que eu não estou instanciando a minha classe fatorial. Eu só posso chamar esse método aqui dessa maneira porque esse método é static. Se ele é static, eu posso chamar esse método sem precisar de um objeto do tipo fatorial, ok? E aproveitando isso, vamos agora olhar para o nosso método public static void main. Horas, vamos entender esse método agora. Nós sabemos que esse método ele é chamado para executar um programa nosso pela máquina virtual Java. Vejam, esse método ele é public porque ele precisa ser chamado por outra classe, no caso a nossa máquina virtual. A nossa máquina virtual vai chamar esse método main porque ele é público, ele está disponível para todo mundo, ok? A máquina virtual ela vai ainda chamar o método main sem criar uma instância dessa minha classe, porque esse meu método main ele é estático. Esse meu método main não vai retornar nenhum valor, então por isso ele é do tipo void, ok? Main quer dizer que é o método que vai ser chamado para iniciar a execução de um programa e nós podemos passar alguns argumentos na linha de comando quando a gente chama esse programa. Se você passar alguns argumentos, eles vão ser recebidos nesse vetor aqui, ok? Um ponto importante para a gente finalizar essa nossa explicação sobre métodos estáticos é que dentro de um método estático, pessoal, eu não posso fazer referência a this. Eu não posso usar this dentro de um método estático, ok? Por quê? Porque se isso fosse possível, seria uma contradição. Porque o this, ele faz referência a um objeto. E quando eu chamo um método estático, esse objeto ele pode não existir, ok? Porque o método estático, eu posso chamar ele, vejam, a partir da classe. Então aqui não existe um objeto. Como é que eu poderia fazer uma referência a this dentro do método calcula fatorial se calcula fatorial foi chamado a partir da classe e não a partir de um objeto? Perceberam? Então, regra, não podemos usar this dentro de métodos do tipo static, ok? Também questão de certificação. Finalmente, para a gente concluir essa nossa aula, vamos dar uma olhadinha na classe ArrayList, que é uma classe que está lá no pacote JavaUtil. A classe ArrayList, pessoal, define uma lista dinâmica, ou seja, uma lista que vai crescendo automaticamente ou diminuindo conforme a gente vai removendo elementos dela. Para criar uma ArrayList, você faz assim: você declara uma variável, ok, do tipo ArrayList, só que você coloca o tipo dessa variável, você tem que colocar aqui, ó, entre sinal de menor e maior, você precisa colocar o tipo dos elementos que vão ser armazenados na lista, ok? E aí você instancia new ArrayList e coloca aqui, ó, pode colocar isso vazio, isso é sintaxe do Java 8, tá? Antes do Java 8 você tinha que colocar new ArrayList, caixa aqui dentro, ok? Nós podemos também usar essa maneira aqui, nós podemos declarar o nosso ArrayList colocando aqui do lado esquerdo list ao invés de ArrayList, ok? E do lado direito declarando new ArrayList. Por quê? Nós vamos ver isso quando a gente falar de herança. ArrayList é uma classe, ok? E list é uma interface que a ArrayList implementa. Então essa atribuição é válida. Nós podemos tratar um ArrayList como se fosse um list, ok? Observação, faltou colocar aqui, tá?
é o tipo da variável, faltou colocar a variável aqui, tem um errinho nesse meu slide. Faltou colocar a variável aqui, a variável tem o tipo ArrayList de caixa, ok? A minha variável aqui teria o tipo list de caixa. E o nosso ArrayList tem alguns métodos que a gente pode utilizar. Tem o método add, que a gente passa um elemento para ele. Se for um ArrayList do tipo caixa, esse add eu passo para ele um elemento tipo caixa, ok? O add vai adicionar um elemento no fim da lista. Eu tenho um outro método add para adicionar um elemento em uma posição específica. Então vejam, é um método sobrecarregado, é um método add, que eu passo a posição onde eu quero adicionar o elemento e o elemento logo após a posição. Eu tenho também um método size no meu ArrayList que vai retornar o número de elementos da lista. Eu tenho um método get que vai retornar o elemento que está em uma determinada posição da lista. Então, se eu der lá get 0, ele vai retornar o elemento, a caixa que está na primeira posição da lista, por exemplo. Ok? Eu tenho um método remove, que eu uso para remover um elemento da lista e ele retorna esse elemento que foi removido. Eu passo aqui o elemento, ok? Eu tenho um index_of, que eu posso passar uma caixa, por exemplo, aqui, um elemento, e vai me retornar em qual posição esse elemento está na lista, ou -1 se ele não foi encontrado na lista. E está aqui um exemplo usando o ArrayList. Vejam só, eu tenho aqui uma classe herói, eu tenho um atributo privado chamado nome do herói, ok? O construtor da classe herói, quando eu for instanciar um objeto do tipo herói, eu vou passar o nome do herói. E aí eu vou guardar esse nome do herói no meu atributo de mesmo nome. Vejam, this.nomeHerói, eu estou referenciando o atributo nome herói que está recebendo o valor do parâmetro nome herói, ok? E eu tenho aqui um método público mover que simplesmente dá um system.out.println mostrando o nome do herói andou, ok? E vejam o que eu faço aqui no meu programa. Eu defino aqui uma lista de herói, ok? Uma lista de objetos do tipo herói. Estou chamando essa lista de personagens do jogo. Estou inicializando essa lista com new ArrayList, ok? Então eu estou criando um ArrayList aqui. Logo em seguida eu pego esse meu ArrayList, que se chama personagens do jogo, e dou um add. E o que eu estou adicionando? Um novo herói, ok? Estou instanciando a classe herói, então estou chamando new herói, estou chamando o construtor que recebe uma string. O nosso construtor recebe uma string, estão vendo aqui? Então eu estou instanciando um herói aqui, Napoleão Bonaparte. Aqui eu estou instanciando outro herói, Joana d'Arc. Aqui eu estou instanciando outro herói, Alexandre o Grande, ok? E estou adicionando esses heróis na minha lista com o add. Estão vendo? Então eu adicionei na minha lista 3 heróis. 1, 2, 3 heróis. Aí eu estou agora usando um for para percorrer esse meu ArrayList. Então veja, para a posição 0, enquanto a posição i for menor do que a quantidade de elementos que tem nessa minha lista, estou usando o size para recuperar a quantidade de elementos, i++, faça. Recupera o herói que está na posição i, usando o método get. Isso aqui ele vai retornar um herói, eu atribuo aqui na minha variável herói, ok? E chamo o método mover do meu herói. O resultado disso aqui é que quando chamar mover, vejam só, ele vai mostrar Napoleão Bonaparte, que é o primeiro herói, andou, Joana d'Arc, segundo herói, andou, Alexandre o Grande, terceiro herói, andou, ok? Nós poderíamos também ter usado aqui um for each para percorrer a lista. Ao invés de usar esse for, olha só, poderia ter usado um for muito mais simples,
é assim, ó, for. Aí aqui, ó, do lado esquerdo, a gente coloca uma variável do tipo herói, porque a nossa lista é uma lista de herói, ok? Então eu coloco aqui uma variável do tipo herói, dois pontos, a lista. E o que esse for vai fazer é, ele vai iterar a nossa lista em cada vez a nossa repetição, ela vai guardar em meu herói cada um dos elementos da lista. Ou seja, na primeira vez que esse for executar, meu herói vai estar guardando uma referência ao primeiro herói que foi criado, ao primeiro herói que está lá na lista. Na segunda vez que essa repetição for executada, meu herói vai estar guardando uma referência ao segundo elemento da lista e assim por diante. E aí eu chamo o método mover desse meu herói, ok? Semanticamente, esse loop aqui, ele é equivalente a esse outro aqui, tá bom? Então vocês podem usar esse ou esse. É claro que esse outro aqui é muito mais simples de se entender e de escrever também, tá bom? Pessoal, para essa aula então eu encerro recomendando para vocês a leitura do capítulo 4 ali do Core Java, ok? Que fala de objetos e classes, e lá do livro do Deitel, o capítulo 8, que fala de classes e objetos também. Todos esses capítulos aqui abordam o conteúdo dessa nossa aula. Obrigado por assistir essa aula e eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e bons estudos!